Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia agora para falar de esporte com você. Por isso está aqui a nossa repórter Caliandra Alves Dias para trazer os destaques do esporte. Seja bem-vinda, Caliandra. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Fim de semana bastante movimentado no esporte, né? Muito bem, vamos começar já falando aí da dupla Grenal. Olha, torcidas visitantes, Grêmio e Inter, como é que foi? Bom, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 4-0, com destaques aí de um time alternativo que o Renato Portaluppi colocou em campo. Tivemos destaque aí dos garotos da base, o PP que subiu na última temporada e também do Matheus Henrique que balançaram as redes. E o Inter venceu o São Luís lá em Ijuí pelo placar de 1-0. E olha, Leandro, essa primeira rodada do Gauchão foi bastante polêmica em relação a uma briga que ocorreu no Grenal do ano passado pelas quartas de final da competição, onde as torcidas organizadas foram punidas. Então, nas 3 primeiras rodadas fora de casa, Grêmio e Inter não poderão contar com torcidas organizadas. Na última quinta-feira, a Federação Gaúcha de Futebol, junto com o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, anunciaram que agora pode ter torcidas visitantes. Então, os torcedores gremistas e colorados que quiserem assistir aos jogos do Grêmio e do Internacional fora de casa podem assistir com a torcida mandante. Então, aí bastante polêmico, né? Porque os torcedores, de certa forma, é prejudicado por aquelas pessoas que acabam fazendo as brigas após os jogos. Muito bem, tá aqui os gols do Grêmio que a gente tá mostrando para você enquanto a Caliandra fala. O gol do Marinho aí, que voltou a jogar, se emocionou? E a história do Marinho foi bastante polêmica, né? Porque durante as férias aí, o recesso do futebol, o Marinho aí... O pessoal acabou divulgando o vídeo do Marinho em que ele pede pra diretoria do Flamengo tentar levar ele lá pra Gávea, né? Então, a torcida queria que o Marinho saísse, o Renato perdoou, a diretoria perdoou. Ele aí acabou balançando as redes também na estreia do Grêmio. Muito bem, o Grêmio que fez? Quanto é que ficou o placar mesmo? 4-0. E o Inter foi? 1-0 com o gol do Emerson. Muito com bem. uma falha do Carlão, né? Carlão aqui, que foi ídolo do Ipiranga, agora tá lá em São Luís de Ijuí. Muito bem. Bom, vamos seguindo porque tem mais destaque para quem tá ligado com a gente. Vamos voltar lá pro digital, Marcão, porque é o seguinte, tá estreando na coluna do Bom Dia do fim de semana a informação de futebol americano, é isso? Isso mesmo, aqui Erechim conta agora também com um time de futebol americano, o Erechim Coroados, então nós vamos trazer aí, explicar para quem ainda não conhece sobre esse esporte aí as regras, os principais destaques. E lá nos Estados Unidos, Leandro, tem as conferências finais que vão aí acabar definindo os times que vão para a grande final do Super Bowl. E ontem o time da Gisele Bündchen acabou aí garantindo a vaga para a final da LNF. Espera aí, a Gisele Bündchen tem um time, Marcão? Não, o marido dela joga, o marido né? dela, o time que o marido dela... Eu achei que ela já tinha um time de futebol, rapaz. Bom, muito bem, vamos seguindo... Com o dinheiro que ela tem, podia, né? Podia mesmo. Estamos seguindo, tem mais destaque. Vamos falar do Ipiranga, porque é o seguinte, o Canarinho entrou em campo nesse fim de semana, no último sábado à noite, uma partida que atrasou 4 horas e perdeu. Já a Caliandra comenta para você, porque agora a gente vai mostrar um pouquinho desse jogo. Te liga. Em um jogo que atrasou cerca de 4 horas, o Ipiranga voltou a campo em 2019. Com uma equipe totalmente remodelada, eram apenas 3 jogadores da temporada passada que começaram jogando no time principal. Uma equipe cheia de caras novas e que no primeiro tempo mostrou um bom futebol para o pequeno público que acompanhou o amistoso contra o time do São Paulo de Rio Grande na noite deste sábado no Colosso da Lagoa, em Erechim. Com uma bola na trave e pressionando os visitantes, o Ipiranga começou bem e terminou o primeiro tempo com um 0-0. Não, achei que a gente está bem, é um jogo difícil, é um jogo truncado, né? Eles vêm com a proposta um pouco diferente da nossa, mas acho que a gente assimilou bem para primeiro tempo, primeiro jogo. A gente ajeitou umas coisinhas aqui, a tendência é que a gente melhore um pouquinho para conseguir encaixar a jogada e fazer o gol. E para quem esperava a rede balançar, os gols vieram mesmo apenas no segundo tempo. Pena que para os visitantes, que marcaram 2 vezes na segunda etapa. A primeira de pênalti, com Paulo Henrique, e o segundo com Mike, em uma cobrança de fora da área. O Ipiranga ainda perdeu um pênalti cobrado por Jackson, que mandou na trave. Agora, o time de Erechim segue a sua preparação e na próxima quarta-feira enfrenta a equipe amadora do Palmeiras, em Barão de Cotegipe. Não, primeiro tempo bom, né? Onde a gente propôs o jogo durante todo o tempo. A gente sabe que é difícil. Primeiro jogo
de uma pré-temporada, né? Difícil que eu falo da condição, daquilo que a gente faz no treino, fazendo o jogo, o adversário joga atrás, joga fechado. Mas eu gostei de tudo aquilo que a gente vem treinando, dá para ver que eles pegaram a ideia, falta agora esses detalhes, né? Jogar mais. Muito bem, começou, como diria o Castro, mais ou menos. Começou mais ou menos, né? E olha, durante o início da temporada, quando o Círio foi apresentado, ele falou que ele queria que o Ipiranga tivesse fortes adversários durante a pré-temporada. E teve forte adversário, né? O São Paulo de Rio Grande enfrentou aí diversas horas de viagem, enfrentou congestionamento, acidente na BR ali em Passo Fundo e, apesar de tudo isso, entrou em campo e venceu. Então, se o Círio queria dificuldade, vai ter bastante. E eu acho, Leandro, que ele tem razão, né? Porque ano passado, o antigo técnico do Ipiranga fez amistoso com o Eni Santin, com o Ipiranga aqui de Ipiranga do Sul, de Gaurama. Enfrentou certas dificuldades como os dois times. Não vamos desmerecer Eni Santin e nem o Ipiranga de Gaurama, mas pelo elenco que o Ipiranga tinha no passado, deveria vencer. Venceu no sufoco. Então agora, no último fim de semana, aí quem pôde ir até o Colosso da Lagoa, não sei como é que estava o público, Leandro, foi você que foi? Daquele jeito, né? Sempre, é só o pessoal que vai sempre. Então assim, se o Ipiranga quer ter fortes adversários para mostrar um bom trabalho na divisão de acesso, ele vai ter. E agora, nessa semana, ele vai enfrentar o Grêmio lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Então, vai ter mais uma dificuldade, porque, obviamente, o Renato vai colocar um time alternativo também e vai cuidar dos jogadores, porque tem Libertadores da América, né? Então, não pode comprometer os jogadores importantes da Libertadores por causa de um amistoso de um time do interior. Então, é bom o Ipiranga cuidar bastante isso. Na última sexta-feira, eu acompanhei o treino do Ipiranga. Até que a manchete aqui da matéria, que o trunfo que o Ipiranga visa durante a pré-temporada, que é a bola parada. Então, durante a sexta-feira, o Ipiranga treinou bola parada, de escanteio, de falta na intermediária, de falta na lateral. Então, o técnico Círio aí tem que reformular a equipe, porque mês que vem já tem Copa do Brasil, né? Então, se o Ipiranga quer avançar de fase para ter um dinheirinho no bolso, aí também precisa ficar atento. Bom, vamos esperar, porque hoje à noite, às 8 horas da noite, vai estar aqui ao vivo na TV Bom Dia o técnico Círio Quadros. Bom, está marcado a entrevista com a assessoria do Ipiranga com o Círio para hoje. Vai vir aqui na TV Bom Dia, vai falar sobre esse amistoso. A Caliandra vai conversar com ele. Você é nosso convidado para acompanhar. Vamos ver se ele vai aparecer, porque a gente vai querer saber mais informação. Bom, vamos falar do Atlântico, que está lá em Santa Catarina jogando. Como é que tá o Galo por lá? Bom, o Galo jogou na sexta-feira, venceu, jogou no fim de semana, venceu por 14-1, né? 14-1? 14-1, amistoso de verão, né? Ano passado o Atlântico chegou à final, mas acabou batendo na trave, não conquistou o título na final. Vamos ver se essa temporada o Atlântico aí começa pelo menos tendo um título no torneio. Mas tem algum time bom lá, grande, ou é esses times só da região lá que não participam? Olha, na verdade, os times do Atlântico, tem a Intel, se não me engano, mas todas estão representando entidades e também as cidades que eles estão. O Atlântico, se não me engano, está representando a cidade de Assurra, alguma coisa assim. Muito bem, vamos acompanhando. Bom, e tem aqui um fato da foto. Quem que é esse cara aí na foto aí que você botou aí, Caliandra? Bom, esse aqui é o Rangel Agnolin. Ele é irmão do Renan Agnolin, que infelizmente foi uma das vítimas da tragédia da Chapecoense em 2016. E assim como o Renan, o Rangel também é apaixonado por jornalismo. E ele estreou na semana passada aí na Série A do Campeonato Catarinense, seguindo os passos do irmão, que era apaixonado por futebol e também por rádio. E nós trouxemos esse destaque. Muito bem, tá aí o destaque então para acompanhando. São essas informações do esporte de hoje, Caliandra? São essas, nós voltamos amanhã.